Fala investidores e investidoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre 5 ações que são boas para quem está iniciando aí no mundo dos investimentos. São ações que são baratas, que pagam dividendos e que têm uma perspectiva muito boa para os próximos anos. E antes de começar a falar de cada uma dessas ações que eu trouxe aqui para vocês, eu queria saber qual a primeira ação que você colocou na sua carteira de investimento. Isso, claro, se você já investe, comenta aqui que eu quero saber. A minha primeira ação que eu investi lá atrás foi a ação da Marfrig e na época foi sem muitos fundamentos, eu estava querendo começar na bolsa por influência de um parente da família e aí eu acabei pesquisando, encontrei algumas notícias sobre a Marfrig. Na época ela estava fazendo ali os hambúrgueres para a rede do Burger King e sem me basear em nenhum indicador, simplesmente ali na vontade de começar a investir, eu comprei lá atrás. Não foi um bom negócio, eu acabei me desfazendo, mas é sempre legal a gente começar. Então mesmo que você não tenha começado com a ação certa, que ainda esteja na sua carteira, esse primeiro passo ele é sempre muito importante. Bom, e por que as ações que eu trouxe aqui para vocês hoje nessa lista, elas são consideradas aí boas para quem está começando nos investimentos? É porque eu trouxe negócios aqui que são muito fáceis de entender. É muito simples entender de onde vem a receita, como essas empresas elas lucram e também é muito fácil de ter uma perspectiva se daqui a uns anos, digamos que daqui a 10, 20 anos, essas empresas ainda vão estar em atuação. Porque tem negócios que a gente sabe que são muito imprevisíveis e daqui a uns anos a gente não sabe se eles vão continuar existindo ou não, mas existem outros que são muito básicos, então a gente sabe que muito provável eles ainda existirão daqui a alguns anos. Existem muitas empresas que surgem em determinado momento e às vezes por conta de uma febre, por conta de uma moda, e em pouco tempo elas desaparecem. Um bom exemplo são as paletas mexicanas, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, que quando ela chegou no mercado deu um boom, diversas lojas foram abertas. No caso, ela não estava listada em bolsa, mas só um exemplo de um negócio que veio, fez muito sucesso e de repente não existe praticamente mais. Existe uma ou outra loja, mas é um negócio que muitas pessoas que investiram, que abriram suas lojas próprias, acabaram falindo. Isso funciona com muitas empresas também. Tem empresas que em determinado momento do mercado, né, conseguem ter um desempenho muito bom, conseguem ter uma lucratividade muito boa, mas é um negócio que não se sustenta. Então no vídeo de hoje eu trouxe empresas aqui que elas já existem há muito tempo no mercado, que elas já são bem tradicionais e que é realmente uma perspectiva muito positiva que elas ainda existam daqui a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Se você está começando a investir agora, a primeira coisa que você precisa saber antes de investir numa empresa é como que é o negócio dessa empresa, como ela faz dinheiro, como que ela tem lucratividade. Então esse é um dos primeiros pontos e eu diria até um ponto mais importante, até antes mesmo de você começar a analisar os indicadores. Claro que conforme você vai entendendo mais sobre a empresa, os indicadores eles vão passar uma visão muito importante de como está a saúde da empresa. Se essa empresa ela tem uma margem boa de lucro, se essa empresa ela está muito endividada, se ela vem crescendo os seus lucros, se ela vem distribuindo em forma dos dividendos para os seus acionistas. Então os indicadores que vocês vão ver mais para frente, ele vai indicar meio que a saúde da empresa mesmo, de certa forma. Já essa outra parte de como a empresa faz o seu dinheiro, do seu negócio, de onde ela está inserida na economia, já é uma análise um pouco mais simplista que a gente consegue analisar aí através do ramo de atuação, do principal produto, dos clientes da empresa. E lembrando, pessoal, que essa lista de 5 ativos que eu vou trazer para vocês não é nenhuma recomendação de investimento. Esse vídeo ele é de caráter educativo, então eu vou mostrar como se faz uma breve análise, como olha os principais indicadores e apresentar isso para vocês, para que vocês possam fazer também não somente com essas ações que eu estou trazendo aqui, mas com outras ações que talvez já estejam aí no radar de vocês. E a primeira empresa que eu trouxe aqui para vocês é a Itaúsa. Ela tem o código na bolsa ITSA4 e se você não conhece a Itaúsa, ela é uma holding onde ela tem uma grande participação ali do Banco Itaú. Então, como vocês podem ver na imagem, dentro dessa holding tem 7 empresas que são líderes de mercado. A primeira delas é o Itaú, então a holding, a Itaúsa, ela tem 37,2% do Banco Itaú, mas ela também tem outros segmentos dentro da sua carteira, como a gente pode ver aqui a Alpargatas, que é considerada uma empresa do ramo de bens de consumo, a Dexco, que é materiais para construção civil e celulose solúvel, CCR, que é infraestrutura e mobilidade, a GEA, que é saneamento, a Copa Energia e também a NTS, que é infraestrutura. Então, por que a Itaúsa acaba sendo uma boa empresa para quem quer começar? Primeiro ponto, que comprando uma ação da Itaúsa, você vai estar investindo em 7 empresas líderes de mercado. Então, é como se você estivesse investindo ali num fundo imobiliário que tem vários ativos. Quando você está investindo em Itaúsa, você está investindo ali grande parte no Itaú, que tem uma participação muito grande dentro da holding, mas você também está levando junto todas essas empresas e que são líderes de mercado. Então isso é um ponto muito positivo, porque como você está começando, ter o seu patrimônio diversificado já vai ser uma segurança a mais. Caso uma dessas empresas venha a ter um desempenho não tão bom,
o conjunto indo bem, você acaba tendo um resultado muito melhor do que se você estivesse investindo numa única ação e ela tivesse um resultado negativo, com certeza ali o seu dinheiro aplicado ele teria uma queda bem mais expressiva do que se você está investindo em todas essas empresas. E agora que vocês já sabem quais empresas estão dentro da Itaúsa, vamos dar uma olhadinha aqui para os números, para os principais indicadores que vão mostrar um pouco melhor da saúde da empresa. Então, quando a gente olha hoje uma cota, se você quiser investir na Itaúsa, você vai ter que desembolsar aí o valor de R$10,61. Se a gente olhar aqui, ó, nos últimos 12 meses, a empresa teve uma valorização de 34,82%, uma valorização muito legal. E se a gente olhar aqui também, nos últimos 12 meses, ela distribuiu 6,48% em dividendos. Os dividendos, pessoal, nada mais são do que o lucro que a empresa gera e que ela devolve para os acionistas. Então, ela vai pagar parte desse lucro para a gente em forma de dividendos. E a gente pode tanto sacar esse dinheiro, utilizar para investir em novas ações. Então, é um número aqui que quanto maior, melhor. A partir de 6%, eu já considero aí empresas boas pagadoras de dividendos, mas aqui vai variar muito da sua estratégia. Tem pessoas que querem investir em empresas focadas em crescimento, então acaba não prestando muita atenção no dividend yield, mas tem pessoas que às vezes investem em empresas pensando em renda. Então, se você quer ter uma renda caindo todos os meses, às vezes é importante você dar uma olhadinha para esse número aqui. Claro que não isoladamente, mas é importante. E claro que aqui tem uma série de indicadores importantes, mas eu vou mostrar aqui os principais que eu sempre olho para vocês. O primeiro deles é o PL. O PL é o preço sobre lucro. Esse indicador ele é bem legal, que ele vai mostrar para a gente em quanto tempo a gente teria o nosso investimento de volta se a empresa nos pagasse ali 100% do lucro. Então, a gente levaria aqui 7 anos aproximadamente e 6 meses para ter todo o nosso dinheiro de volta, caso a empresa distribuísse 100%. A gente sabe que as empresas elas têm o lucro, elas pagam os dividendos para a gente, mas é muito difícil que uma empresa ela pague em dividendos 100% do lucro. Por quê? Porque a empresa está sempre pegando boa parte desse lucro para reinvestir no seu negócio, para poder crescer, para poder comprar novos negócios e com isso lá na frente trazer uma valorização para as ações. Então esse é um indicador bem interessante para a gente ter uma base e entender quão lucrativa é uma empresa. Outro indicador bem importante da gente olhar também é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Em tese, resumindo, quando esse indicador ele está ali até 1, quer dizer que a empresa está sendo negociada ao seu valor justo. Quando esse indicador está acima de 1, já quer dizer que essa empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, ou seja, acima do que ela realmente vale no mercado. E é legal de citar aqui que o Benjamin Graham, o autor do livro Investidor Inteligente, ele coloca no seu livro que ele aceita pagar até um PVP ali de 1,5. Nesse caso, quando a gente olha aqui as ações da Itaúsa, ela está com PVP de 1,31. Então, baseado na estratégia do Benjamin Graham, existe uma série de outras estratégias. Você pode concordar ou não concordar com essa, mas ele, de fato, tem um livro muito bom, onde ele dá várias explicações sobre como avaliar uma empresa. Dentro desse parâmetro, essa empresa aqui ela ainda é considerada uma empresa boa para se investir. Outro indicador legal da gente olhar aqui é o lucro por ação, então é o LPA. Então, a gente pega aqui ó, o lucro por ação, que é 1,39, se a gente divide pelo preço da ação atual, ele vai dar exatamente para a gente esse 7,66, que é o tempo que a gente levaria para ter o nosso patrimônio de volta. Então, esses são os principais indicadores aqui na parte de valuation que eu gosto de olhar. Olhando aqui um pouquinho mais abaixo, a gente vai ter esses indicadores de endividamento. E quando a gente pega aqui a dívida líquida da Itaúsa, a gente vê que é uma dívida bem baixinha mesmo, então é uma empresa que ela não está endividada. A gente vai ter aqui os indicadores de crescimento, então a gente consegue ver que nos últimos 5 anos, né, a Itaúsa ela vem tendo um crescimento de receita, assim como ela também vem tendo um crescimento de lucro aqui bem legal. O ROI, ele é um indicador bem importante também de rentabilidade. O ROI ele vai mostrar o retorno sobre o investimento. Então aqui a gente tem um retorno bem legal também de 17,13%. E aqui a gente vai ter ainda indicadores de eficiência. Então aqui a gente consegue ver a margem líquida. Quanto que a empresa ela está devolvendo ali no final das contas em lucratividade. Depois de todos os impostos, de tudo. Está sendo uma empresa com uma margem ali interessante. E quando a gente olha aqui para a margem da Itaúsa, a gente vê que é uma margem excelente. A gente consegue ter uma ideia também da média dessa margem se a gente olhar aqui ao longo dos anos e a gente vê que atualmente a Itaúsa ela está com uma margem líquida bem acima da sua média.
né? Quando a gente olha aqui a média é 139,58 e hoje a margem está em 187,13%. Então é realmente bem impressionante aqui a lucratividade da Itaúsa. Nessa parte dos indicadores de rentabilidade, pessoal, principalmente aqui falando do ROI, para a gente fazer um exercício simples e que vocês entendam com mais facilidade, é como se cada R$100 que a gente colocasse na empresa a gente conseguisse tirar aqui 17,13%. Então isso acaba sendo um número muito bom. Então esse indicador ROI aqui da Itaúsa realmente está com um número aqui bem significativo. Bom, então vamos aqui para a nossa segunda empresa que eu trouxe para vocês, que é a Sanepar. Para quem não conhece, ela é uma empresa que é responsável pelo saneamento básico do estado do Paraná. Ela que negocia com o código SAPR4. E pessoal, é um outro setor que é muito estável e a gente consegue acreditar que ele vai ser ainda próspero nos próximos anos. Por quê? Uma empresa que detém ali o saneamento de um determinado estado, ela tem toda uma infraestrutura construída para atender aquela região. E a gente sabe que isso não é fácil de ser alterado e nem fácil de uma outra empresa chegar e querer comandar. Então a gente sabe que o saneamento básico ele ainda é muito precário no Brasil, ele ainda está num processo aí de evolução, muitos lugares ainda não tem, e a gente sabe que a tendência é crescendo cada vez mais e evoluindo. Então a gente acredita que mais para frente, empresas desse segmento ainda vão ter muito mercado para crescer, e a Sanepar ela entra nesse meio também. Então toda essa parte que é, no caso, os reservatórios, a parte de tratamento de água, de esgoto, tudo fica responsável pela Sanepar. Então é um setor que ele costuma ser um setor muito estável e que paga bons dividendos. Mas vamos olhar isso daqui dentro dos números da Sanepar. Olhando aqui para alguns indicadores, hoje se você quisesse comprar uma ação da Sanepar, você teria que desembolsar o valor de R$ 5,62. Nos últimos 12 meses ela também teve um grande ganho aqui, então ela subiu 28,02% e ela é uma empresa que pagou aí também nos últimos 12 meses 4,95% em dividendos. Números bem legais até aqui. Quando a gente desce aqui para a parte dos indicadores, a gente consegue ver aqui também um PL bem baixo de 5,60. A gente vê que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Já expliquei isso para vocês agora há pouco na ação da Itaúsa. Então aqui a gente vê que está abaixo de 1. Então a empresa está sendo ofertada ao mercado por um valor menor do que é o seu valor justo, do que o valor de que de fato ela vale. Aqui nesse caso é como a gente estivesse vendendo uma empresa que ela vale R$100 por R$83. Então existe ainda aqui uma grande margem de crescimento. É só a gente olhar aqui a média. Então a gente vê ó, que em alguns momentos aqui ela estava negociando acima da sua média, mas hoje a gente está tendo aqui ações da Sanepar abaixo da média. Então isso aqui pode indicar sim, muitas vezes, uma oportunidade. O lucro por ação aqui ele está exatamente em 1. Se a gente olha aqui na questão dos indicadores de endividamento, ela é uma empresa que tem uma dívida um pouco maior do que a Itaúsa se a gente olhar, mas isso por quê? É uma empresa que ela está sempre investindo, então ela precisa ter uma infraestrutura, ela precisa desenvolver ali para poder estar melhorando o saneamento da região. Então ela realmente às vezes trabalha um pouquinho mais endividada, mas não é nenhuma dívida aqui que assusta, então é super tranquilo. Se a gente olha aqui na parte do crescimento, é uma empresa que também ela vem crescendo, né? Cresceu tanto a receita quanto os lucros aí nos últimos 5 anos. Ela deixa um ROI aqui bem legal pra gente, uma margem líquida também muito positiva de 22,76%. Bom, vamos então agora para a nossa terceira empresa, que é a Transmissão Paulista de Energia. Ela que negocia com o código TRPL4 e é uma empresa também que eu tenho na minha carteira, gosto bastante, invisto nela há bastante tempo e quero mostrar alguns indicadores dela aqui para vocês. Quando a gente fala de Transmissão Paulista de Energia, a gente está falando de uma empresa que hoje ela é responsável por mais ou menos 30% de toda a energia transmitida no Brasil, por 95% da energia transmitida em São Paulo. Ela tem 21 anos, que é o prazo médio de concessão. E explicando essa parte da concessão, quando a gente vê aquele monte de antenas, aquelas linhas de transmissão nas estradas, em regiões às vezes mais afastadas, essas linhas de transmissão, muitas vezes elas pertencem, quando em São Paulo, à Transmissão Paulista de Energia. Então a empresa ela precisa ganhar esses contratos, ganhar essas concessões. Então quando a gente pega esses contratos, ela vai ter uma média aqui de 21 anos do prazo de concessão. Então a gente sabe que 21 anos, grande parte dessa receita, ela é garantida para a Transmissão Paulista. Então isso aí gera uma segurança muito grande. Atualmente aqui ela possui 7 projetos, ela tem uma receita anual contratada de 6,2 bilhões e ela traz aqui um crescimento nos últimos 5 anos de 12,7%.
Caso você quisesse investir em TRPL4 nos dias de hoje, você teria que desembolsar aí R$ 24,46, é o preço de uma ação. Nos últimos 12 meses cresceu aqui 17,77%, um crescimento também bem legal. E olha aqui, pessoal, como ela entregou bons dividendos. Aqui, até o momento, é a empresa que entregou mais dividendos da que eu mostrei para vocês, com um dividend yield de 9,01%. Então, além dela ter um crescimento bem legal, ela também entrega aí dividendos. Olhando alguns outros indicadores importantes, a gente encontra aqui um PL também bem baixinho de 6,03. E uma outra curiosidade legal de comentar aqui com vocês é que lá no livro Investidor Inteligente, o Benjamin Graham, ele também diz que no PL ele aceita pagar até um PL de 15. Então, olhando aqui, segundo Benjamin Graham, a gente consegue ver que a Transmissão Paulista ela está assim, né, com um PL bem abaixo aí do esperado. O preço sobre valor patrimonial também bem abaixo do 1 aqui, então é uma empresa que tem bastante margem aqui para crescimento, está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Lucro por ação aqui de 4,05. É uma empresa também que não traz grandes dívidas, então ela tem um endividamento bem controlado. Quando a gente olha aqui os indicadores de crescimento, cresceu também em receita nos últimos 5 anos, cresceu o lucro nos 5 anos. Ela tem um ROI aqui bem legal e ela tem uma margem líquida aqui excelente de 39,21%. Então uma outra baita empresa aí com indicadores bem positivos. E esse é um tipo de empresa que eu também acredito que nos próximos anos vai conseguir se manter estável e lucrativa, porque energia cada vez a gente consome mais, o prazo de concessão dos contratos ali é bem longo, ela entrega uma qualidade muito grande no seu serviço, então a gente sabe que muito difícil nos próximos anos a gente não vai precisar de energia, e se a gente vai precisar de energia, a gente vai precisar das linhas de transmissão, então esse é um negócio que muito provável ele vai perdurar pelos próximos anos. Então vamos agora aqui para a nossa quarta ação, e é uma ação de banco também, no caso a primeira era Itaúsa, então era uma hold, não era 100% um banco, mas agora a gente está falando aí do Banco do Brasil, que negocia na bolsa com o ticker BBAS3. E por que o Banco do Brasil? O banco a gente já sabe mais ou menos como são os seus serviços, então o Banco do Brasil, no caso, ele oferece serviços bancários, gestão de fundos, serviços não financeiros, meios de pagamento, seguro, previdência, capitalização e também a parte de mercados de capitais. Então o banco, como todos vocês já sabem, oferecem todos esses tipos de serviço. Mas aí quais que são os principais benefícios de investir no Banco do Brasil em si, que é um banco estatal? Bom, quando a gente olha mais alguns números, a gente vai ver aqui que hoje o Banco do Brasil ele possui 84,3 milhões de clientes. A gente consegue ver aqui também que ele ainda possui um número muito grande de agências físicas, 3.998. Por mais que muitas pessoas falem que as agências físicas elas vão acabar porque a gente está migrando muito para o digital, eu também acredito que grande parte das agências elas podem vir a sumir, mas eu acredito que não 100%. Então muitas pessoas ainda necessitam muitas vezes de um atendimento presencial, de uma explicação ali cara a cara com o gerente do banco. Então também ter um grande número de agências pode ser uma força dentro de um segmento como esse, o segmento bancário. Hoje eles têm mais de 6.708 postos de atendimento, então a gente vê que eles também estão migrando para o digital. A gente vê aqui que 93,4% das transações realizadas são no canal digital. Então a gente consegue ver aqui que eles também estão aqui evoluindo, estão indo para o lado tecnológico, mas é um banco muito tradicional no Brasil. Quando a gente fala de empresa aberta em bolsa de valores, a gente consegue ver aqui que o Banco do Brasil ele foi a primeira empresa listada em bolsa de valores. Então ela já está há muito tempo sendo negociada e eu vou mostrar alguns números aqui para vocês. Hoje você consegue comprar uma ação do Banco do Brasil por R$ 26,69. Nos últimos 12 meses cresceu 16,65% e também entregou aqui bons dividendos, 9,44%. Olhando alguns indicadores, a gente consegue ver também um PL bem baixo, ela está sendo negociada aqui abaixo do seu valor patrimonial, um lucro por ação de 6,10, crescimento de receita nos últimos 5 anos, crescimento de lucro muito boa também, um ROI aqui quase em 20% e uma margem líquida também bem interessante. Então muitos dos indicadores que eu mostrei aqui para vocês aqui, tudo no positivo, então isso mostra que é um banco bem resiliente, que tem uma saúde financeira muito legal e por se tratar de uma empresa estatal, de um banco muito conhecido, muito tradicional, é muito provável que nos próximos anos também o Banco do Brasil continue aí as suas atividades, então acaba trazendo bastante segurança pra gente. A próxima ação que eu trouxe para vocês também é do setor elétrico e é uma empresa aí de Minas Gerais que é a CMIG3.
mais conhecida por CEMIG. Quando a gente fala de CEMIG, a gente está falando de uma empresa que ela atua com a distribuição de energia, também atua com a transmissão, com a geração, tem a parte também de gás natural, então é uma empresa que ela atua em diversas frentes aqui, quando a gente fala aí do setor de energia elétrica. E assim como eu falei para vocês, a questão da Sanepar no Paraná ou da Transmissão Paulista aqui em São Paulo, são setores fundamentais, onde a população sempre está precisando desses serviços. Você não interrompe ali o seu recebimento de energia, você não interrompe o seu recebimento de água, são coisas básicas que você precisa para sobreviver. E essas empresas, elas possuem esses contratos, ela vem investindo em infraestrutura para atender melhor o cliente, ela pensa no futuro em aumentar o seu atendimento, a sua região de atuação dentro desses estados. Então é muito provável também que seja um segmento que nos próximos anos eles esteja aí dando lucro, esteja sendo bem positivo, e por isso é bem interessante ter esse tipo de empresa na carteira. Mas vamos olhar aqui alguns números da CEMIG. Quando a gente fala de CEMIG, hoje uma ação custa na casa dos R$ 11,04, ela cresceu incríveis 39,39% nos últimos 12 meses e entregou aqui também 16,58% em dividendos. Então entregou números aqui muito positivos. Olhando aqui para os indicadores da CEMIG, a gente consegue ver um PL também aqui bem baixinho de 6,92. Ela negocia com um PVP acima de 1, mas ainda abaixo ali do 1,5 estabelecido pelo Benjamin Graham. A gente consegue ver um lucro por ação de 1,60, crescimento tanto na receita quanto nos lucros nos últimos 5 anos, um ROI aqui também na casa dos 17%, uma margem líquida bem legal. Então, ótimos indicadores aqui também para a CEMIG. E essa também aqui é uma das ações que eu possuo aqui na minha carteira. Bom, pessoal, acho que com esses 5 exemplos deu para ficar bem claro ali alguns dos principais indicadores que você precisa sempre olhar antes de investir numa empresa. Essa questão do endividamento é muito importante porque a dívida ela precisa ser saudável. Quando uma empresa está muito endividada, ela acaba tomando decisões que não são tão boas para o seu futuro. A gente precisa olhar se essa empresa ela traz uma margem legal, uma margem de lucro interessante para o acionista. Por quê? Um exemplo, quando a gente fala de empresas de varejo, a margem é muito pequena, a margem de lucro é muito apertada. Uma vez que dá algum problema na economia, essa margem ela pode vir a ficar negativa e a empresa não trazer lucros. Então é importante que seja uma margem de lucro ali alta, porque num momento de crise, num momento que a empresa venha passar por algum problema, ela continue ainda dando lucro e ela não passe a dar um prejuízo. Então são alguns detalhes que quando você começa a investir, muitas vezes você não olha, mas é importante dar uma olhada nisso. E principalmente no modelo de negócio. Eu trouxe aqui para vocês holding que tem grande banco dentro do seu portfólio, Banco do Brasil, empresas do setor de saneamento e de energia, são todos setores considerados muito resilientes, muito seguros. Então, dificilmente investindo nesse tipo de empresa, você vai ver essa empresa falir, você vai ver essa empresa quebrar. É impossível disso acontecer? Não, não é impossível. Mas é muito mais difícil do que determinados segmentos, como por exemplo, que eu falei agora, o varejo. É muito mais fácil você ver empresas de varejo passando por dificuldades. Quando a gente pega hoje, Casas Bahia, Americanas, Magazine Luiza, todas são empresas que já deram muito lucro, já fizeram muito investidores felizes, mas que hoje estão passando por momentos muito difíceis e a gente nem sabe se vão conseguir passar, se vão passar pelo processo de recuperação judicial ou não, se elas vão existir nos próximos 10 anos, a gente não sabe. Então, quando a gente está começando a investir, a gente tem que evitar esse tipo de empresa e ir nas empresas mais seguras, que vão garantir para a gente que nos próximos anos a gente vai continuar fazendo aportes nelas, que essas empresas vão pagar dividendos para a gente, que são empresas que vão estar crescendo ali a sua lucratividade com isso, as suas ações elas vão estar crescendo também, você vai poder vender lá na frente e realizar um lucro. Então era mais isso que eu queria trazer aqui para vocês no vídeo de hoje, uma análise um pouco mais simplista, mas para quem está começando mesmo, pode ver que eu não fui em todos os indicadores, eu fui nos principais. E comenta aqui para mim se você já tem algumas dessas ações que eu mostrei aqui para vocês na carteira. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E pessoal, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!